A vida humana e o espírito imortal. Ramatiz e Sirmais. Pergunta. Mas já temos comprovado que persiste certa euforia e tranquilidade do sistema nervoso após o uso do cigarro. Que dizeis, Ramatiz? O homem desgasta os seus nervos em demasia no turbilhão da vida cotidiana, porque é excitado pela cobiça e ambição, perseguindo muitas vezes coisas tolas e inúteis para a sua felicidade. Por isso Jesus fez excelentes recomendações terapêuticas e salutares para um homem, o qual pôde manter os nervos calmos e a saúde do corpo. Pode manter os nervos calmos e a saúde do corpo, sem necessidade de fumar. Mas apenas inspirando-se na realidade espiritual, buscar os tesouros que a abstração rói e a ferrugem não consome. Advertiu o Mestre Jesus, certo que há de ser infeliz e enfermo todo aquele que põe a sua vida na ilusão da posse dos objetos que se esfalecem, tanto quanto o próprio mundo onde existem. O fumo é um tóxico com características hipnóticas que reduz o contato normal psicofísico do homem para com o ambiente onde vive. E esse isolamento parcial, então, o fumante julga ser uma atenuante de excitação nervosa. Sob tal condição, o psiquismo parece mais liberto para exercer qualquer atividade mental. Assim como ocorre entre os bebedores de álcool, que confundem o afastamento momentâneo do problema com a euforia e o desafogo próprio dos entorpecentes. Mas isso não indica a solução do problema aflitivo ou incômodo, pois trata-se apenas de um hiato parcial na mente, com um breve retorno da atenção anterior. A paz e a tranquilidade do homem são fruto do seu esclarecimento espiritual, de sua capacidade de estoicismo em aceitar as vicissitudes da vida como lições de acesse angélica e desejo de redenção do espírito endividado no pretérito. Pergunta. Mas por que aumenta o número de fumantes no mundo quando, através da própria ciência, já se conhece os prejuízos indesejáveis produzidos pelo tabaco? Ramatiz. O homem terrícola ainda é muitíssimo negligente para consigo mesmo e confia quase que exclusivamente na ciência acadêmica, a qual só opera adstrita à superfície terráquea. Aumenta os vícios, as paixões e os tumultos que desventuram o ser, na mesma proporção que aumenta a humanidade. Pois apesar dos triunfos científicos, a quantidade humana domina a qualidade espiritual. O homem conseguiu pousar na Lua através da nave espacial Apollo 11, mas ainda não consegue penetrar 1 centímetro na investigação do seu espírito. Dispondo da bomba atômica, apenas apertando um botão ele pode destruir 1 milhão de criaturas, mas lastimavelmente não consegue destruir sequer o vício do cigarro. É capaz de dialogar genialmente com os povos antípodas do planeta, mas infelizmente não possui assunto superior para manter 1 minuto de palestra com a sua própria alma transplantada. O coração de um desastrado para outra criatura cardiopata consegue movimentá-lo no trânsito do mundo sob a genial intervenção cirúrgica, e no entanto não sabe onde vem, o que é e para onde vai. Ilumina a face do orbe sob o controle remoto, mas ainda não consegue acender uma vela para iluminar o próprio espírito. Senhor de riquezas materiais no mundo profano, ainda não pode povoar de alegria e paz o seu coração. Por isso, na sua ignorância espiritual, pouco faz para restringir a prática das coisas nocivas ao gênero humano, como é o tabagismo, o uso de entorpecentes ou o alcoolismo. As indústrias tabagistas no mundo, através do processo de propaganda, em cartazes vistosos, propagam o vício de fumar, utilizando-se dos seus recursos mais excêntricos. Aqui, atrativos figuras de mulheres despidas convidam ao inigualável prazer divino de aspirar a fumaça mal cheirosa do cigarro. Ali, esportistas famosos ou artistas consagrados apregoam a inspiração que o tabaco exerce na arte. E no esporte, acolá, os próprios cientistas ponderam em frases raras que o cigarro é um prolongamento epicurístico do próprio homem. A fidalguia e requinte na elegância de cultuar o idolatrado cigarro impõe respeito o famoso político entrevistado com vistoso charuto entre os dedos amarelentos. E a humanidade negligente prefere despender fortunas para convencer que o fumo e o álcool são prazeres justificáveis até pela ciência.
apreciados pelos esportistas que necessitam manter-se saudáveis e cultivados por verdadeiras expressões artísticas do mundo contemporâneo. Pergunta: o vício de fumar pode influir no caráter do homem? Amatice. Sem dúvida, o vício de fumar causa perturbações de ordem fisiológica e intoxicação indesejável, mas não é tão aviltante como o uso indiscriminado do álcool e dos entorpecentes, os quais realmente degradam até a configuração psicofísica do homem. Mas se é elogiável o homem sensato, capaz de vontade comum, mas se é elogiável e de vontade comum, porque isso lhe define um bom caráter. Há sempre desdouro e ele mostra-se enfraquecido mentalmente no comando de si mesmo, como no caso de escravizar-se a qualquer vício nocivo. Assim, o tabagista é a criatura que já perdeu o controle absoluto sobre o fumo, o qual se transforma numa entidade perniciosa a agir subrepticiamente, impondo-lhe um desgoverno indesejável. Embora o hábito de fumar não indique subversão moral, quando indomável já demonstra certa debilidade psíquica e incapacidade de o fumar livre e de o fumante livrar-se do cérebro tirânico do fumo. Falta-lhe força de vontade para dominar a situação, afastar o senhor que passa a residir na sua morada mental e ali governa pelo menos uma parte do comando psicofísico do tabagista. Pergunta: quais são os prejuízos espirituais mais graves que podem afetar o fumante inveterado? Amatiz. O indivíduo que perde o seu domínio mental e escraviza-se ao vício de fumar revela-se um candidato em potencial para outras investidas perigosas no seu psiquismo vulnerável. Assim que decai na sua segurança moral, que negligencia com a estabilidade espiritual do mundo, constitui uma brecha a permitir a interferência possessiva de algum espírito desencarnado e sedento de satisfazer igual vício. Obviamente que não pode livrar-se de uma prática nociva como o tabagismo. É sempre mais difícil desprender-se de uma vontade oculta, e o espírito do além-túmulo goza plena liberdade de agir invisivelmente. Considerando que os espíritos desencarnados são apenas as entidades que se moviam pela Terra através de corpos carnais, é óbvio que do lado de cá vivem nas mesmas espécies de fauna humana terrícola. Em consequência, também é grande o número de espíritos de ex-fumantes inveterados que, embora despidos do corpo carnal, ainda estão presos ao vício tolo de engolir fumaça irritante cultivado na matéria. E como o desejo não é próprio do corpo físico, mas inerte ao espírito imortal, os viciados do além-túmulo necessitam de uma ponte viva e dinâmica para ligar-se ao objeto do seu vício inexistente no mundo espiritual. Assim, os mais inescrupulosos ou sedentos vivem à cata de outros viciados encarnados que lhe possam satisfazer a angústia tabagista. Eles procuram verdadeiras piteiras vivas para fumarem, assim como os alcoólatras sem corpo buscam canecos vivos para beberem numa simbiose mediúnica eletiva. Pergunta: como se processa essa degradante função em que os vivos transformam-se em piteiras vivas dos espíritos viciosos desencarnados? Matiz. O duplo etérico do homem encarnado é o veículo de segurança contra os espíritos desencarnados, desde que ele não perca o controle e o domínio do comando. É o intermediário entre o corpo físico e o perispírito imortal, o veículo onde se centralizam todas as ações e reações do intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. Em consequência, a satisfação de fumar no homem viciado processa através da ação desse duplo etérico, que atuando na forma de sensibilíssimo laboratório confeccionado de éter físico da Terra, transforma o tabaco incinerado na condição de fluidos etéricos assimiláveis pela natureza sutil e imponderável do espírito imortal. Como o duplo etérico é um corpo provisório que existe apenas durante a encarnação do espírito, pois desintegra-se alguns dias depois da morte carnal, quem desencarna desliga-se do seu laboratório que sublima as substâncias físicas em fluidos etéricos. Assim perde o contato direto com os fenômenos do mundo físico, sem poder satisfazer vícios ou paixões cultivadas em excesso na carne. Isso acontece também com o ex-tabagista inveterado, que ainda mais se alucina ao ver-se desligado do corpo carnal e surpreende-se, aflito pelo desejo do fumo estigmatizado num perispírito. Falta-lhe o duplo etérico, o transformador adequado para sublimar a erva incinerada em condições fluídicas assimiláveis. Deste modo, se o espírito desencarnado vítima do tabagismo é de baixa frequência vibratória, de pouco escrúpulo, alucinado
Ele não trepida em perseguir os encarnados viciados pelo fumo, a fim de absorver tanto quanto possível as emanações do cigarro. E havia cruces do infeliz viciado que, transladando-se para o mundo espiritual, não conseguiu desvencilhar-se completamente dos cordoames das paixões ou dos vícios, que são próprios e exequíveis apenas no orbe físico. Os mais estoicos curvam-se ao sofrimento mórbido e pouco a pouco retemperam-se, dissipando de si o desejo vicioso. Mas os tabagistas desencarnados, moralmente aviltados e desprovidos de qualquer escrúpulo, só têm um objetivo e intenção obsessiva: mobilizar um outro viciado no mundo carnal para torná-lo na função ridícula e indesejável de piteira viva. Pergunta: o que poderíamos entender mais corretamente por essa função de piteira viva, Matias? Informamos que, através do duplo etérico do tabagista encarnado, o espírito viciado e sem corpo absorve os fluidos etéreo-físicos exalados da queima do fumo material, assim como se utilizasse excêntrica piteira viva humana. Daí a surpresa de certos médios videntes quando deparam a estranha simbiose de um espírito desencarnado aflito e sedento, completamente enlaçado a um fumante inveterado ou alcoólatra. É o ignóbil, o vampirismo de uma alma destroçada pelo vício, que nenhum objetivo possui na vida além da satisfação do desejo pervertido. Mas como há um grande desperdício fluídico nesse vampirismo tabagista pela ausência do corpo carnal, então o espírito desencarnado e escravo do vício do fumo assedia o fumante para renovar sua dose de cigarros, a fim de aurir maior percentagem da nicotina fluídica. Assim, o fumante vigilante pode atingir o máximo da degradação viciosa, a ponto de acender um cigarro atrás do outro, na absurda submissão mental de atender ao desejo insofreável de alguém agindo no mundo oculto. Pergunta: todos os fumantes inveterados são piteiras vivas dos espíritos viciados no além? Matias: a simbiose de um encarnado com um obsessor no vampirismo do fumo resulta propriamente da afinidade espiritual, moral e psíquica entre ambos. É indubitável que, se Francisco de Assis fumasse, mesmo desbragadamente, nenhum espírito viciado conseguiria torná-lo uma piteira viva em face de sua sublime frequência angélica, pois entidade de tal quilate espiritual, mesmo algemada ao vício do fumo, jamais desceria a ignomínia de obsediar um encarnado e prosseguir no mesmo vício trazido da carne. Os espíritos benfeitores, embora tenham se deixado escravizar por algum vício na terra, são bastante briosos depois de desencarnados para curtir a sua fraqueza sem prejudicar o próximo. Em consequência, nem todos os homens tabagistas são piteiras vivas. Quando se trata de criaturas benfeitoras, dignas, pacíficas, amorosas, tolerantes, religiosas, na verdade, o encarnado que funciona na condição degradante de piteira viva já é um candidato em potencial a futuro vampiro tabagista no além-túmulo, porque a simbiose viciosa e indesejável depende da afinidade por força da mesma moral censurável e sentimentos malévolos entre ambos. Pergunta: todos os fumantes inveterados, depois de desencarnados, sofrem no além os efeitos perniciosos do vício de fumar? Matias: o sofrimento ou prazer de cada espírito após a desencarnação depende da extensão de sua escravatura ou submissão aos vícios e às paixões que cultivou imprudentemente no mundo carnal. Como o desejo continua a espicaçar o espírito, mesmo depois de desencarnado, por isso não pertence ao corpo natural transitório. Pois isso não pertence ao corpo natural transitório. Ele há de sofrer tanto quanto seja a intensidade desse desejo. E lastimavelmente quanto a perspectiva ou probabilidade de poder satisfazê-lo. No caso do tabagismo, o espírito evoca o cigarro, charuto ou cachimbo com a mesma aflição que fazia na terra, quando achava-se desprevenido de imediata satisfação viciosa, e como percebe que ainda é mais difícil acalmar o desejo insofreável no espaço, então se torna mais desesperado, centuplicar
centuplicando o sofrimento. Sabem os espiritualistas, estudiosos e os médios, quando incorporam entidades sofredoras, que a fome, a sede, o desejo alcoólico ou de fumar não se extinguem pela simples libertação do corpo carnal do falecido físico, no falecimento físico. Pois mudar de plano de vida é como mudar de apartamento, em que o morador continua a manter as mesmas idiosincrasias, gostos e prazeres. A morte não é um banho miraculoso, pois não transforma diabos em santos, analfabetos em sábios, viciados em espíritos puros. Em consequência, todos os fumantes hão de sofrer no além os efeitos brandos ou intensos de sua estultícia em perder o comando do organismo físico, estigmatizando também o perispírito, com vícios que depois o imantam ao mundo físico. Pergunta. Pergunta: o que aconteceria no além-túmulo a um excelso espírito desencarnado, supondo que ele tenha sido um fumante desbragado na terra? Matiz: a alma sublime, mas estigmatizada pelo vício de fumar no mundo físico, assemelha-se a uma espécie de balão cativo que depois de livrar-se de 99%, que depois de livrar-se de 99 amarras, lutasse afanosamente para desprender-se do último cordel que ainda imanta a carne. Embora situado no paraíso entre os eleitos do Senhor, ela sentir-se-ia inquieta e aflita pelo chamamento do mundo carnal, do desejo vicioso. Por isso Jesus foi bastante explícito quando advertiu sobre a escravidão do homem aos vícios da carne. Em verdade vos digo que tudo que ligardes sobre a terra será ligado também no céu. E tudo que o desligardes sobre a terra será desligado também no céu. Mateus 18:18. Aquele que fuma descontroladamente, viciou-se no álcool ou é um carnívoro insaciável, sem dúvida, ficará ligado pelos laços etéricos a esses prazeres ínfimos terrenos, até que o espírito reassuma o comando mental próprio, ou prepare-se para novas experiências encarnatórias, onde o sofrimento o ajudará a estipar os vícios escravizantes. Pergunta. Se fumar é um vício pernicioso, por que Deus então teria criado a planta nicotina, tabaco, cujas folhas servem para o fumo? Matiz: não existe de pernicioso, nada existe de pernicioso criado por Deus, mas é o abuso ou o emprego irregular das coisas que produzem prejuízo ao homem. A medicina tem salvo inúmeras vidas humanas utilizando os mesmos ácidos, venenos de cobra, escorpiões e aranha, que são mortíferos. O tabaco não foi criado para o homem mascá-lo ou sugá-lo, incinerando a irritar as narinas e os pulmões. Aliás, os selvagens queimavam as folhas de tabaco sem qualquer elegância ou requinte, enquanto os civilizados não o superam louvavelmente, só porque guardam o fumo em artísticas bolsas de couro, estojos de prata ou carteiros de papelão cromolitografado, ou porque o sugam através de canudinhos de papel acentinado, palha de milho, piteiras luxuosas ou cachimbos caríssimos. Pergunta: há algum meio infalível de um homem deixar de fumar? Matiz: é óbvio que o problema não se soluciona num simples largar do cigarro, mas deve ser compreendida a realidade estulta, nociva e onerosa que é incinerar folhas de tabaco sem qualquer finalidade saudável ou nutritiva. Em primeiro lugar, é preciso analisar e solucionar o fato na mente e libertá-la da escravidão excêntrica. Alguns homens recuperam sua força de vontade instantaneamente e expulsam de si a indesejável entidade tabagista viciosa. Outros preferem eliminar o intruso através de etapas sucessivas e reconquistam palmo a palmo o terreno perdido. O psiquismo às vezes precisa retornar o ponto de partida do vício, analisá-lo desde os primeiros efeitos fisiológicos, desagradáveis e perniciosos, inclusive quanto à infantilidade de chupar canudinhos de papel com erva mal cheirosa, que produz fuligem nos pulmões, irrita a garganta e amarela os dedos,
Aqui refletir no incômodo causando às pessoas amigas ou estranhas nos restaurantes, salões, ônibus, trens e elevadores, quanto a cinzas, os buracos nas roupas, sobre a angústia de não poder assistir tranquilamente a uma cerimônia ou filme cinematográfico sem fumar. Além do perigo de incêndio, existe a situação humilhante de um homem que se julga senhor de si, mas ainda é escravo de um poder oculto, primário e nocivo, como é o ridículo vício de fumar. A libertação do tabagismo há de ser mental, sem trocas por bombons ou cigarros repulsivos que, embora inofensivos, ainda demonstram a fraqueza da vontade e a necessidade de um substituto vicioso. Convença-se o fumante de que o fumo não causa prazer ou distração, nem acalma os nervos, nem produz inspirações sublimes. É um vício ridículo que humilha qualquer homem inteligente e sensato. O fumante inveterado devia lastimar-se por ser escravo do estulto canudinho da erva queimada ou de uma folha de fumo enrolada entre os lábios babosos. E acima de tudo, o tabagista não deve esquecer o terrível e angustioso sofrimento que advém após a morte corporal, pois no além não existem tabacarias. É degradante para um espírito razoável também tentar o escabroso recurso de fumar através de outra piteira viva, viciada na terra. O fumante, quando se liberta do vício de fumar, então se surpreende verificando que há um desafogo no sistema circulatório e respiratório, enquanto desaparecem as proverbiais cefaleias. Sensibilizam-se os sentidos físicos, como o paladar e o olfato. Antes nicotizados, passa a sentir os sabores e os odores naturais dos alimentos, enquanto o sistema nervoso acalma-se pouco a pouco, sem a excitação morta do cigarro. Finalmente sentirá orgulho de sua grande vitória ao libertar-se do fumo que já lhe dirigia até os pensamentos, fortalecido para iniciar a ofensiva contra qualquer paixão ou demais vícios que prendem a alma nos ciclos terrestres de reencarnações físicas. A vida humana e o espírito imortal, estilo mais e a matiz.